Boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a generosidade da Flávia e da Márcia pelo convite, à Faculdade de Arquitetura da USP. É um prazer poder estar aqui ao lado da professora Beatriz, da Joana, da Daniela. E eu estava conversando com alguns colegas aqui no horário do almoço, dizendo que eu nunca vi tanta referência bibliográfica minha junta. E isso me traz uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma honra muito grande. A proposta que eu trouxe para a nossa conversa aqui é falar um pouquinho do que eu desenvolvi na minha tese e acabei transformando, dando continuidade à pesquisa, num projeto que eu desenvolvo na Universidade Federal de Goiás e no programa de pós-graduação em Antropologia Social da mesma universidade, para tentar compreender a dinâmica da formação do conceito de patrimônio, do ponto de vista jurídico, obviamente, já que eu vou falar da Assembleia Nacional Constituinte, de como o exercício legiferante de se criar um artigo ou artigos reflete disputas políticas, disputas de identidade e, principalmente, disputas por terra. Quando eu elaborei meu anteprojeto para a seleção do doutorado em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu não tinha levantado esse problema, né, porque ele foi descoberto durante a pesquisa. Qual é o problema? Por que na Constituição, né, o resultado final da Constituinte, o reconhecimento ou a demarcação de terras indígenas e a emissão de título de propriedade aos quilombolas ficou apartado dos artigos que tratam de cultura e que tratam de patrimônio. Ao fazer a pesquisa, durante a pesquisa, o meu problema era como é que o artigo 216 foi feito. Quem participou, quais os atores sociais, os atores políticos, os movimentos. Isso eu fiz. Mas esse problema surgiu durante a pesquisa, e eu tive que dar conta dele também, nem que fosse para problematizá-lo, né? Qual que é esse problema? Por que a gente tem no artigo 216, parágrafo 5º, o tombamento de sítios quilombolas, e a emissão de título só está lá no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? Outra pergunta, por que a gente tem no artigo 231 a enumeração dos direitos indígenas, entre eles a cultura, e a demarcação das terras está lá no artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias? Isso não foi por acaso. Me empresta esse controlezinho, por favor. Obrigado. Essa imagem é emblemática, não é? É o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, mostrando o resultado final. E eu já parto aqui, já vou adiantar a visão de um leitor potencialmente antagônico. É óbvio que o artigo 216 é de vanguarda, ele é, inclusive, parâmetro para outros artigos, a gente avança muito, né? Contudo, não o artigo em si, mas o tema patrimônio foi um pouco de palanque durante... Não patrimônio em si, mas a cultura foi um pouco de palanque, enquanto que o não reconhecimento dentro do corpo constitucional efetivo foi o patíbulo. E, por isso, eu intitulei o meu livro, a minha tese, que eu transformei em livro, em Palanque e Patíbulo, porque não foi tudo um mar de rosas em relação ao patrimônio. E aí o nosso amigo Ulisses, né, que aqui está, some para dar lugar aqui a outros indivíduos que deveriam ter sido protagonistas, né? Aqui eu fico com um exemplo, mas eu vou pautar aqui, falar um pouco dos assentamentos indígenas e dos sítios quilombolas.
Eu peço desculpa pelo excesso de texto, principalmente numa casa de arquitetos, né? Mas, vou fazer uma certa leitura comparativa dos textos, mas esse é o texto final, que já foi apresentado aqui por outros colegas, e eu aponto ali no final, o parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Eu não vou entrar aqui na discussão do tombamento legislativo, porque aqui é um processo legislativo, né? O constituinte originário está dizendo o que vai ser patrimônio. E também não vou entrar aqui na discussão das reminiscências históricas. São outras discussões pertinentes para outro momento. Mas a questão é o seguinte: o projeto apresentado durante a Assembleia Nacional Constituinte, o texto não era só esse. O texto era um parágrafo completo que dizia: ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, e o governo federal fará a emissão do título de propriedade aos sítios quilombolas. E ele foi repartido ao meio. Por quê? Por que esse texto fica na parte permanente da Constituição e a emissão de títulos vai para a parte transitória? É uma resposta que eu vou dar daqui a pouco. Da mesma forma, o 231. Na proposta apresentada pelos movimentos sociais, entre eles a União das Nações Indígenas, liderada pelo Ailton Krenak, o texto era: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No projeto era: esse é o patrimônio cultural. Essa parte foi extirpada. Essa é uma cópia do Diário Oficial, no qual o anteprojeto elaborado pelaquela comissão provisória que o Sarney bolou, presidido pelo Afonso Arinos, publicado em 26 de setembro de 1986. É uma portaria de 85 do Sarney, já constituindo essa comissão provisória de estudos constitucionais que daria à Assembleia Nacional Constituinte um modelo de Constituição. Todos nós sabemos que, formalmente, o Congresso não aceitou, tanto que o Sarney sequer foi entregar o projeto, dizendo que era importante marcar a separação dos poderes, etc. Contudo, os textos técnicos que pautaram essa comissão e a comissão do ISFAM, montada durante a Constituinte, a pedido do então ministro Celso Furtado, serviram como fundamentação para aqueles constituintes que apresentaram textos sobre o patrimônio cultural. Entre eles, os que mais destacaram, o Otávio Elísio e o Florestan Fernandes. Para vocês terem uma ideia, lá na Comissão Afonso Arinos, que foi pautada pelo decreto de 85, definia-se no artigo 381, caput e parágrafo 1º, as terras ocupadas pelos índios, e aí vem a definição. Aí o parágrafo 1º, notem como é bem semelhante ao que foi promulgado. São terras ocupadas pelos índios e as por eles habitadas, as utilizadas para suas atividades produtivas e as necessárias à sua vida, segundo seus usos e costumes próprios, incluídas as necessárias à preservação do seu ambiente e do seu patrimônio histórico. Ou seja, aqui é o óbvio que é impossível separar cultura de terra. E esse texto serviu de base técnica para o que o Otávio Elísio apresentou, junto ao Florestan Fernandes, como aquilo que poderia ser o parágrafo 1º do artigo 231. Só que patrimônio cultural foi retirado. E no artigo 398, eu não vou ler para não perder tempo, está um pouco da gênese do que é o artigo 216 e os seus incisos, tá? Que foram mais desenvolvidos durante a Assembleia Constituinte. Aqui está uma cópia do documento encaminhado pelo ISFAM, chamado de Sugestões da Assembleia Nacional Constituinte,
presidida pelo Modesto Carvalhosa, advogado, no qual, entre outros, participaram o Paulo Ormindo e o Silva Teles. E esse documento acompanha um pouco o que já tinha sido desenvolvido na Comissão Afonso Arinos, desenvolvendo mais, e aí a gente vê, em um só parágrafo, muito daquilo que a gente vê no caput do artigo 216 e nos seus incisos. Aqui tem a versão final do anteprojeto, só para explicar a vocês, cada comissão elaborava um anteprojeto para que, reunidas as 8 comissões da Assembleia Constituinte, fosse feito um primeiro anteprojeto da Constituição Federal. O patrimônio foi discutido dentro da Comissão da Família, da Educação, da Cultura, Esporte, Ciência, Tecnologia e Comunicação. Foi a única comissão que não conseguiu entregar em tempo o seu anteprojeto, dentro do prazo pré-estabelecido, porque ali estava a concessão de TV e rádio, que foi um grande impasse, que precisou, inclusive, da intervenção do então ministro da Comunicação do governo José Sarney, que era o Toninho Movadeza, né? O ACM, cuja família é dona da Rede Globo na Bahia, né? Eu destaquei aqui o Hélio Rosas e o Otávio Elísio, porque o Hélio Rosas, na sua fundamentação para o artigo 216, daquilo que se transformaria no 216, citou o Luiz Magalhães, algo que está muito claro para quem pesquisa na área, mas ele, como fundamentação teórica e técnica, para que a sua proposta de emenda ao artigo fosse aprovada. E o Otávio Elísio, eu perguntei a ele, ao entrevistá-lo para a minha tese, ele que era do PMDB de Minas Gerais e rompe com o PMDB para ser um dos fundadores do PSDB, eu perguntei se havia alguma discussão entre eles sobre uma vinculação de orçamento para manutenção, preservação, restauração e tal. Ele falou que não, porque o único pacto que se conseguiu fazer sobre orçamento nessa comissão foi em relação à educação. Eu vou passar mais rápido aqui para chegar à parte final, que eu acho mais interessante, mas só para apontar aqui as vozes que se levantaram contra o patrimônio, algumas delas, né? O Álvaro Vale, do então PL, tentou derrubar o artigo, dizendo que a Constituição não deveria falar de patrimônio, porque não caberia à lei definir o que constitui patrimônio cultural brasileiro. E o Acival Gomes, dizendo que a preservação do patrimônio é incompatível com a garantia individual do direito de propriedade, né? Mal sabia ele, ou sabia, e jogando para a sua bancada, que desde 1934 que a função social da propriedade é garantida no ordenamento jurídico brasileiro. Eles não obtiveram sucesso, mas o Rubem Branquinho, do PMDB do Acre, engenheiro que ganhou a vida abrindo estradas na floresta amazônica, ligando o Brasil à Bolívia, foi ele o que propôs que se retirassem aquelas expressões, principalmente do artigo 1º do artigo 231, com a justificativa de que poderiam os índios solicitar o tombamento da Amazônia, se o patrimônio cultural tivesse um parágrafo 1º daquele artigo. E ele, né, fazendo aqui a hermenêutica do sujeito, e ele ganhou a vida desmatando a floresta amazônica. E aqui são os artigos que estão no ato das disposições constitucionais transitórias. Vocês podem se perguntar, mas qual é o problema de estar na DCT? Não está na Constituição? A questão é a força política que um artigo tem ao estar no corpo permanente ou no ADCT. No ADCT, o próprio título diz, são normas transitórias, como aquela que determinou um plebiscito sobre república ou monarquia, em 92 e 93. Ou seja, acontecido o fato, extingue-se a norma. Por que a emissão de título de propriedade a sítios quilombolas está no ato das disposições constitucionais transitórias? Uma outra questão que eu observei foi que houve uma certa perversidade na organização da sistematização da Constituição. Por quê? Notem, não sei se vocês conseguem ver, se ficou muito claro. Na Comissão 6 da Ordem Econômica, falou-se de reforma agrária. Na 7 da Ordem Social,
falou-se sobre negros e populações indígenas. E na 8, na A, falou sobre cultura, como se esses temas pudessem ser discutidos em separado. E, além de tudo, isso fez com que, como as audiências muitas vezes eram concomitantes, fez com que os movimentos se esvaziassem, ou focassem em um só dos pontos. Só que, no resultado final, o que estava na ordem econômica foi, como a reforma agrária, continuou dentro do título da ordem econômica. O que estava na ordem social, quando fala-se de direitos dos negros e das populações indígenas, foi para dentro da ordem social, tá? Os índios, cultura. Só que o que foi discutido na cultura foi incluído na ordem social, sendo que na comissão de ordem social não houve discussão sobre cultura. Entenderam? Ficou um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: havia uma comissão de ordem social e uma comissão para tratar de cultura. No final, a cultura foi alocada dentro da ordem social, como se a discussão sobre indígenas, negros e patrimônio tivesse sido dado conjuntamente. E não foram. Foram em assembleias apartadas. E aí eu quero trazer, para poder encaminhar para o encerramento, para não me alongar muito, porque tem um videozinho de 2 minutos que eu queria passar aqui. Essa publicação do CIMI está disponível gratuitamente na internet, mostrando o Congresso Anti-Indígena. O Edson Lobão, ele foi constituinte, e presidente da Comissão da Reforma Agrária, e na sua comissão houve um pronunciamento do Dante de Oliveira, aquele que havia apelidado a convocação para direta já, né, a emenda. Ele é elencado pelos indígenas como um congressista anti-indígena. Essa publicação é de 2014, tá? E aí mostra um pouco do histórico dele, quem é que financia, entre elas, OAS, é uma das financiadoras de campanha do Edson Lobão, foi responsável pelo Ministério de Minas e Energia e foi investigado pela PGR por suposto auxílio ao minerador da Vale, entre outras coisas. Ele era da ANC. Rose de Freitas, senadora, também da ANC, assim como Roberto Balestra. Os dois foram constituintes e os dois são apontados pelo CIMI, né, a Comissão Indigenista Missionária, como congressistas anti-indígenas, vinculados ao agronegócio, às mineradoras. Bonifácio Andrada, ele também foi constituinte e continua congressista, também apontado pelo CIMI como um congressista anti-indígena. O Ronaldo Caiado não foi constituinte, estrito senso, né? Mas o Ulisses Guimarães dizia que ele tinha mais poder de manobras entre os constituintes do que muitos constituintes, porque ele representava o DR, né? Ele representava a bancada ruralista. Aí ele era congressista, hoje em dia ele é governador do estado de Goiás. Vocês podem ver, não sei se vocês conseguem ver daí, mas que ele emitiu pareceres e projetos, como a PEC 215 e a PEC 71, participou como membro suplente da Comissão Requerimento 3/2003 da Reforma Agrária, promovendo debates em conjunto com demais ruralistas sobre o tema, dentre eles Cátia Abreu e o deputado federal Luiz Carlos Reins. A Cátia Abreu também era constituinte, né? E também é nomeada como anti-indígena. Aqui eu coloquei o Anastasia, que, muito embora não seja constituinte, deu fôlego às reivindicações ruralistas e foi relator do golpe de 2016, né? Assim como Carlos Marum, que não foi congressista constituinte, mas que foi um congressista apontado. E não há como a gente desfazer esse fio, né? Porque se a gente puxar a constituinte, que não foi exclusiva, uma constituinte que teve a participação de senadores biônicos, uma constituinte que não rompeu, né? Conforme eu disse antes, informalmente ela se apoiou no que o projeto do Executivo
fez para uma adequada Constituição Federal, não foi aceita formalmente, mas informalmente foi utilizado como se fosse um documento técnico, um parecer técnico. Romero Jucá, o famoso com STF, com tudo, né? Também apontado, não foi constituinte, mas dá seguimento a essas exigências anti-indígenas, assim como o Onyx Lorenzoni, que é já da turma do golpe de 2018. Era também de 2016 e também da turma do golpe, e que, portanto, participam dessa destruição do que há pouco mais de 30 anos foi construído. E eu escolhi essa imagem do Ailton Krenak para ser a capa do livro, porque foi nesse momento da defesa das emendas, e ele representou a União das Nações Indígenas, que ele disse como tudo aquilo que havia sido discutido nas subcomissões e comissões, e que foi uma discussão que ele disse ter sido muito profícua para os índios, foi desfeito nas reuniões fechadas antes do fechamento daquilo que seria o anteprojeto de Constituição. Ou seja, entre eles, esse desmembramento do que deveria estar no corpo permanente da Constituição, mas que acabou ficando no ato das disposições constitucionais transitórias. E aí eu peço a paciência de vocês, vou passar o vídeo dessa declaração dele, que é de 3 minutos, que aconteceu durante a defesa da emenda dos direitos indígenas. Nesse processo de luta de interesses, que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Muito obrigado pela atenção de vocês.